explorar o menu de efeitos do Illustrator e a paleta de aparência. Essas duas ferramentas unidas, se a gente conseguir entender bem como ela funciona, elas vão dar muitos recursos para a gente trabalhar e explorar. E essa aula de hoje ela vai estar associada a um link do próprio Help da Adobe que fala efeito por efeito como ele funciona, tá? Então, ao invés da gente perder tempo aqui abrindo efeito por efeito e dizendo, olha, esse efeito faz sombra, esse efeito faz rabiscado, esse efeito faz brilho, você pode tirar um tempinho, ler o manual que está lá na Adobe, mas é importante entender onde ele funciona, como ele se aplica. E essa junção com a paleta aparência é justamente a ferramenta, né? Então, o ferramental a gente vai aprender hoje. Ao final da aula eu vou deixar esse link para você ler, para você explorar elemento por elemento lá e poder começar a ver o poder que o Illustrator tem para a sua criatividade. Particularmente quando eu aprendi Illustrator e aprendi bem a mexer na paleta aparência e nos efeitos, foi aí que realmente me deu o clique, o estalo e falou, poxa, estou na ferramenta certa, estou mexendo numa coisa diferente que me motivou a ser mais criativo. E como eu vou trabalhar com criatividade, eu não vou me limitar, tá? Ctrl Shift H para esconder a prancheta. Eu quero que vocês deem uma atenção especial a essa paleta aqui, ó. Eu vou até desligar a câmera que fica na frente, para a gente expandir um pouquinho mais. Eu vou esconder um pouco de camada e vou deixar a paleta aparência bem destacada aqui para a gente usar ela como ferramenta hoje, tá? A paleta aparência é nela onde eu vejo tudo que um elemento tem de configurado nele, certo? Então, se eu configurar um contorno, eu vou na paleta aparência para ver que contorno é. Se eu configurar um preenchimento, a opacidade, enfim. É uma paleta referência para trabalhar a minha arte e poder configurar elementos, ok? Então, vou fazer uma coisa bem básica aqui. Vou excluir todas as cores, tá? Vou criar duas aqui para a gente começar. Duas cores bem distintas, tá? Um vermelho. Eu poderia não ter excluído o vermelho, né? Mas tudo bem, pelo menos revisa. Tá, cria um vermelho e vou criar um azul agora. Tá, duas cores distintas para a gente poder entender a diferença, né? Você está vendo que eu estou criando lá como cor global, né? Seguindo o nosso protocolo. E aí, quando eu crio um objeto, eu tenho aqui na paleta aparência as informações desse objeto, certo? Ele está me dizendo aqui que ele tem um traçado com esse preenchimento. Eu dei um clique aqui para habilitar traçado, tá? Então eu estou com esse preenchimento aqui, um preenchimento preto. Eu vou colocar o traçado aqui como vermelho. E aqui eu tenho como aumentar a espessura desse traçado, tá? No preenchimento é a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ele me diz qual é a cor do preenchimento. Posso trocar por aqui. Esse botãozinho aqui, note que ele é um atalho do que está em amostras, tá? Vou criar uma terceira cor aqui em amostras. Vou criar um amarelo. Deixa eu arrastar para cá, transformar em cor global. Você vai ver que agora o amarelo também está aqui, certo? Então essa setinha, tanto do traçado quanto do preenchimento, ela busca o que foi determinado aqui na paleta amostras. Bom, e eu tenho também opacidade. Opacidade, quando eu clico, ele traz uma caixinha um pouco maior. Tá? No momento aqui, ó, onde eu posso baixar a opacidade do objeto. Deixa eu fazer um outro, sobrepor aqui. Sobrepor uma imagem. O post que a gente colocou hoje do podcast, o impressor. Então, se eu vier nesse quadrado aqui, na opacidade, eu baixo aqui e ele vai ficar transparente, certo? Tem as mesclagens também aqui, que eu não sei se vocês conhecem isso do Photoshop ou não, mas eu vou deixar um link também para você entender o que é mesclagem. Você dá uma lida nesse link sobre mesclagem e a gente pode
ver com mais detalhe numa aula mais para frente, tá? Mas por enquanto tá aqui. Então todos os elementos eu tenho traçado, preenchimento, opacidade. Deixa eu deletar essa imagem aqui. Vamos nos concentrar no quadrado. O traçado, eu posso também definir uma opacidade só para ele. Deixa eu voltar para a imagem só para a gente ver a opacidade do traçado. Ó. Então eu tenho como deixar a linha transparente, tá? Então se você observar aqui, o objeto não está transparente, mas a linha dele está. Vou dar um zoom aqui bem próximo para a gente enxergar. Então isso é uma coisa legal, num objeto só, eu consigo definir a opacidade só do traçado aqui. Tá? Então quando eu expando aqui, eu tenho as opções de transparência do traçado. Eu vou deixar em 100%. Se você tiver dúvida, pode gravar seu áudio ou mandar na caixinha aí do Facebook, tá? Vou deletar a imagem, eu não quero ela agora, quero só o traçado. Bom, quanto a traçado, quando eu clico nesse item, é como se eu estivesse chamando aqui a paleta traçado também, tá? Ela fica aqui já, na verdade, ela está aqui em cima. Então, ou eu tenho a paleta traçado por completo, ou eu posso acessar ela por aqui. Aqui eu tenho vários outros elementos de traçado que são bastante interessantes. De cara eu já vejo aqui, né, a espessura, né, posso digitar valores ou aumentar ou diminuir. Aqui eu tenho os arremates, tá? Então, por exemplo, eu quero o contorno já com os cantos arredondados. Então aqui no arremate eu já faço para que não fique uma quina, certo? Selecionar o objeto aqui novamente. Então aqui ele está como uma quina, aqui ele está arredondado, aqui ele está chanfrado. E o alinhamento do traçado também é uma coisa muito importante. Você tem aqui o vetor que faz essa imagem, tá? O contorno, ele vai se dividir no vetor, ou seja, vai ficar metade para fora, metade para dentro. Vai ficar todo para dentro ou todo para fora, tá? Isso aí é muito importante para quem trabalha com plotter que tem impressão e contorno, tá? Então, muitas vezes você faz o traçado, ele está ou metade para fora ou todo para fora, e faz um objeto de contorno em cima. O objeto de contorno vai desenhar exatamente onde está o vetor, ou seja, a plotter vai recortar aquele vetor e a parte que estava para fora vai sumir. Então, por aqui você consegue controlar exatamente para onde o traçado vai, tá? Então ele fica dividido meio a meio, todo para dentro ou todo para fora. Vale salientar que se você criar um quadrado, por exemplo, eu vou vir aqui e criar um quadrado com 5 por 5 centímetros, ok? Então isso implica dizer que aqui dentro eu tenho 5 centímetros e a partir daqui eu tenho um contorno de 13 pontos. Eu vou trocar a unidade de medida do contorno para a gente enxergar também em centímetros, tá? Quem está em Mac vem no menu Illustrator, preferências, unidades. Quem está no Windows vai no menu editar, tá? Então eu posso pedir aqui para que o traçado também fique em centímetros ou milímetros, tá? Então olha só. Eu tenho um traçado agora de espessura de meio centímetro, ou seja, se eu criei esse quadrado com 5, ele está com 5,5, porque eu joguei o contorno para fora. Se eu jogar o contorno para dentro, aí sim ele está com 5 centímetros exato, porque o contorno entrou aqui. E aqui está meio a meio, né? Então ele está com 5,25 centímetros de tamanho. Parece besteira, mas quando você está criando, tudo é permitido, né? A criação ela é visual, o que você está enxergando lá tá bom. Mas na hora que você vai colocar isso dentro de uma medida, né? Então é uma coisa muito específica, tem que caber dentro de 1 metro, né? Um banner de 70 por 1,20, ou é uma fila de cartões de visita,
o contorno ele vai conversar com essa unidade junto. Então você precisa ter a noção exata de quantos centímetros ele está saindo do objeto ou está entrando, para que o objeto fique com o tamanho que ele tem que ter. Então essas opções aí te dão essa ideia de controle sobre o objeto, tá? Vamos voltar aqui para o Illustrator. Aqui no arremate, isso aqui só vai funcionar se eu tiver uma linha. Tá? Como eu estou com um quadrado fechado, mas agora que eu tenho uma linha só, então o arremate vai ficar chanfrado, arredondado ou no limite do vetor. A mesma lógica daqui quando você tem canto. Tá? Canto só vai funcionar se você tiver um objeto que tenha cantos, né? Então aí sim essa opção vale para os objetos de canto, ok? Uma curiosidade aqui, se você tem um objeto muito agudo, né, com um ângulo muito fechado, como por exemplo isso aqui, o limite, aqui que está 10 do canto, às vezes pode acontecer de você fazer um objeto e ficar cortado, chanfrado, e você vai precisar aumentar esse limite para poder ver justamente a ponta. Então é como se fosse uma informação de que aqui, nessa ponta, ele pode extrapolar o meio centímetro de espessura, mas para poder completar e fazer uma pontinha perfeita com o ângulo final lá. Então se o limite estivesse muito baixo, ele ia cortar e não ia fazer mais do que o determinado aqui na espessura. Então você tem que observar isso também. Às vezes, dependendo da arte, ela tem ângulos muito fechados, o limite vai poder te ajudar aí, ok? Tem ainda aqui linha tracejada, ponta de seta, perfil, tudo isso aqui vai mudar bastante a forma como o contorno funciona. Eu vou explorar isso quando a gente for mexer com brushes, mas é bem intuitivo, bem simples. Tá? Aqui você pode habilitar espaçamento de linha tracejada. Quando você tem uma linha reta, você pode montar setas. Então não tem muito mistério isso aqui. Ele monta uma setinha aí com início e fim. Ou o perfil ele muda para não ficar aquela linha bem reta, né, bem uniforme. Aqui no perfil você pode fazer uma linha mais desenhada, simulando uma caneta, mas aí lá nos brushes a gente faz coisas bem melhores do que isso, tá? Mas é uma opçãozinha bem legal que tá aí, e dá pra gente configurar traçado dessa maneira. Eu vou compartilhar também o link que explica item por item da paleta traçado para vocês, para ajudar na absorção do conhecimento. Tem muita gente que pergunta às vezes para mim assim, mas Adriano, você usa muito a ajuda da Adobe. Não é mais fácil o sujeito ir lá na ajuda da Adobe ler? A ajuda da Adobe ela é fenomenal. Ela criou a plataforma, o Help antigo dela, dentro de um site, e você consegue consultar tudo lá dentro. O que eu faço com o curso é justamente te dizer o que consultar. Então, a plataforma está lá aberta. Você pode aprender 100% do Illustrator lendo aquilo. Mas o que você tem que ler? Qual é a sequência de informação que você precisa adquirir para poder aprender a usar o Illustrator? Se você cair direto, por exemplo, no menu, na explicação sobre efeitos, ela não vai ser tão útil se você não ler antes a explicação da paleta aparência. E se você sabe efeito, não sabe aparência, mas não sabe desenhar com a caneta, você vai aplicar efeito e aparência onde? Então, o curso ele é uma linha guia de informações, de técnicas, e aí eu uso esses links da própria ajuda da Adobe para que você possa realmente aprender e expandir. E lá ele tem ainda assuntos correlacionados, né? Então você pode continuar expandindo e o curso vai te dar a base para que você possa ler a ajuda com bastante propriedade, tá? Então por isso que eu compartilho esses links da própria Adobe, que são muito bem escritos, com grandes exemplos, e você tendo conhecimento do curso, você vai poder tirar proveito dele. Bom, o básico aqui da paleta aparência você já pôde entender. O que não está dito aqui é que a gente pode criar vários preenchimentos e vários contornos num objeto só, certo?
Primeiro de cara aqui, ó, eu posso mudar a sequência, o preenchimento vir na frente do traçado, tá? Continua sendo o mesmo objeto, não está desagrupado aqui não, mas só você mudar a sequência já é possível. Funciona mais ou menos como uma camada, tá? Eu posso mostrar ou ocultar aqui o traçado, ou eu posso adicionar mais preenchimento ou mais contorno por aqui, por esses botõezinhos. Adicionar novo preenchimento, adicionar novo traçado. Tá? Para que serviria isso? Eu vou adicionar um novo traçado aqui. Então ele replica exatamente, eu vou mudar a cor aqui para azul. E agora eu tenho um objeto com um preenchimento amarelo, um traçado vermelho e um traçado azul. Para que serviria isso? Se eu diminuir aqui a espessura desse traçado, eu tenho um objeto com dois contornos, tá? É um vetor só, não é um agrupamento. Eu tenho um objeto com dois contornos, um tem meio centímetro e outro em cima dele tem 2. Tá? Vou botar mais um aqui, ó. Esse aqui eu vou pintar de branco, é só eu tirar a tinta aqui do azul. Deixa eu diminuir para 1 milímetro. Deixa eu aumentar esse para 3 para a gente visualizar um pouquinho mais. Eu tirei a seleção dele aqui, pronto. Então olha lá. Tenho esse objeto com 3 traços. 3 traçados, onde o mais fino está em cima e o mais espesso está embaixo. E assim eu consigo enxergar os 3 traçados num objeto só. O legal disso é que se eu edito um ponto de ancoragem, por exemplo, todo o traçado vai junto. Ó. Por quê? Porque isso aqui é a configuração de traço. Então, tudo que eu desenhar aqui, o traçado vai corresponder, ok? Se eu quisesse, por exemplo, colocar esse traçado um pontilhado, vamos marcar lá, linha tracejada, pronto. Então, qualquer configuração que eu fizer aqui no traço, deixa eu colocar os cantinhos arredondados, ele vai respeitar, tá? Então, aqui eu tenho uma linha tracejada com a espessura de 1, com um limite diferente, arredondado, e aí fica amarrado nesse vetor. Se eu desenho ele vem e desenha junto, porque ele está mexendo na propriedade aqui do contorno. Eu posso colocar uma transparência nesse objeto, enfim, nesse contorno específico. Então essa é a vantagem de você ter vários contornos, tá? Deixa eu voltar aqui para o objeto original. A gente viu que pode ter vários contornos aqui, e eu posso ter vários preenchimentos, tá? Para que eu teria vários preenchimentos? O contorno deu para entender, todo mundo sacou qual é. Ter vários preenchimentos, eu vou adicionar mais um aqui, vou colocar esse aqui de azul. Não faz muito sentido porque ou fica um preenchimento em cima ou outro, um em cima do outro. A ideia aqui do preenchimento é que eu posso aplicar efeitos diferentes em preenchimentos diferentes, tá? Então deixa eu guardar esse cara aqui para explicar um pouquinho de efeito e a gente já volta para a paleta aparência já, tá? Vou fazer uma elipse agora para distinguir. Vou colocar o preenchimento dela de amarelo. Em efeito, eu tenho aqui, ó, de 3D a rasterizar todos os efeitos do Illustrator, e de galeria de efeitos a vídeo são os efeitos lá do Photoshop. Se você é usuário do Photoshop, deixa eu habilitar a câmera agora aqui para a gente ir conversando. Se você é usuário do Photoshop e precisa aplicar algum efeito que tem lá aqui no Illustrator, você pode acessar o menu do Photoshop sem precisar ir para ele. Então isso é muito legal, bem interessante para quem quer misturar efeitos de bitmap com efeitos de vetor, tá? Tem um efeito muito interessante aqui que é o estilizar não, vou encontrar ele aqui, o rabiscar. Rabiscar é um efeitinho bem legal, bem divertido de você mexer e bem intuitivo. Se você clicar em visualizar sem fazer nada, ele já vai
mostrar alguma coisa para você, ó. Então ele pega o objeto, deixa eu aplicar no objeto todo aqui, efeito, estilizar, rabiscar. Então ele pega o objeto todo e vai rabiscando ele, colocando como se estivesse desenhando mesmo com lápis, tá? Deixa eu ir de novo lá, que ele estava pegando só no preenchimento, eu quero em tudo. Só no preenchimento eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Agora sim. Então, conforme eu mexo aqui, ele vai alternando e a própria caixinha aqui é bem intuitiva, não tem nem muito o que explicar, né? Muda o ângulo, sobrepõe caminho ou não, varia ou é fixo, enfim. Largura do traçado, um traçado mais fininho, mais grosso, por aí vai, tá? Quando eu aplico um efeito num objeto, esse efeito ele vem parar aqui na paleta aparência. Então aqui eu posso temporariamente ocultar o efeito ou não, tá? E posso voltar nele e reconfigurar. De repente eu queria um pouquinho mais espaçado essa arte, não queria ela tão junta. Então a paleta aparência ela guarda o efeito aplicado ao objeto também, tá? E, como está na paleta aparência, ele pode ser aplicado só no preenchimento. Então você vê que eu arrastei ele aqui para o preenchimento, ou ser aplicado só ao traçado. Tá? Então eu consigo mover. Se eu coloco ele para fora, ele vai para tudo. Se eu coloco ele para dentro de algum, ele vai para o item. Tá? Então, deixa eu voltar para o nosso quadrado. Lembra aqui que eu tenho dois preenchimentos, ó, um amarelo e um azul. Significa que nesse azul eu posso selecionar ele e vir aqui aplicar um rabiscar, só nele, ó. Então aí faz sentido agora você ter dois preenchimentos, porque nesse azul foi aplicado um efeito e o amarelo por trás é só o fundo dele, tá? Posso colocar por cima do traçado, inclusive, ó, ele está rabiscando como se fosse em cima de toda a arte, mas ele é um objeto só. Para quem é usuário do Corel, normalmente, o usuário do Corel, ele cria, eu quero um quadrado amarelo e um azul, então ele vai criar dois quadrados. Eu quero um amarelo, azul e uma linha vermelha e uma linha preta, ele vai criar 3 elementos. Então o usuário do Corel, ele cria várias artes e sobrepõe. Na hora que você precisa editar o vetor, é onde vai dar o problema, tá? Porque você vai ter que editar 3, 4 elementos. Aqui não, como eu estou colocando efeito em vários contornos e vários preenchimentos dentro do mesmo vetor, se eu edito o vetor, todos os efeitos, todos os contornos, todos os preenchimentos serão editados junto, tá? Então dá uma olhada lá, ó. Tá aqui, ó. Tá o traçado, tá o preenchimento. Tá o preenchimento azul com rabiscar. Então vamos editar o vetor agora. Pego aqui na pontinha, puxo, ele vai redesenhando, refazendo o efeito e deixando tudo amarrado num só objeto. Tá? Então esse é o motivo de você ter 2 ou 3 preenchimentos, quantos você quiser dentro de um objeto, porque você pode ter um preenchimento que vai ser aplicado um efeito qualquer. Deixa eu desligar aqui, ó. Eu não quero mais esse rabiscar, eu vou excluir ele. Vou aplicar aqui um efeito do Photoshop, ó. Por exemplo, desfoque radial. Tá? Aquele efeito de desfoque que tem no Photoshop, é bem legal ele. Deixa eu aplicar, ele vai ser aplicado só no azul, tá? Deixa eu aplicar mais ainda aqui. Bastante desfoque. Pronto, ó, o amarelo está lá atrás fazendo uma basezinha bem sutil. Vou aplicar um pouquinho de opacidade aqui só para a gente fazer uma mesclagem lá, ó. Vou desligar o traçado para a gente ver só o objeto. Então tá lá, um desfoque por cima em azul,
por trás uma base amarela, e mais uma vez, se eu refaço aqui, todo o desfoque vai ser redesenhado. Tá? Todo o efeito se mantém amarrado aqui. Um outro objeto legal que dá para fazer com um efeito bem interessante, vou fazer de novo um modelo aí de uma elipse e dois contornos. Tá? Vou colocar mais um contorno aqui, deixa eu pintar ele de amarelo, e esse contorno amarelo eu vou aplicar nele o seguinte efeito, ó. Efeito caminho, deslocar caminho. Aqui no deslocar caminho, se eu clicar em visualizar, eu já vou sacar qual é, ó. Ele pega o elemento, ou expande, ou contrai, tá? Então, estou colocando um contorno menor dentro do mesmo objeto. Não é com espessura menor. É um contorno realmente diminuído, ele está dentro do objeto. Tá? Se eu vir para cá, ele está para fora do objeto. Vou colocar para dentro. Então, o deslocar caminho, ele faz ele expande ou contrai objetos. Dessa maneira, ó, mais uma vez, se eu mexer aqui, tudo vai estar amarradinho lá. Cadê o meu? Ah, tá aqui, porque eu joguei o contorno muito para dentro. Então tá tudo amarradinho num objeto só. Aumentar, diminuir, rotacionar, editar o vetor, todos os efeitos estão lá dentro. E esse recurso do expandir, ele funciona de uma forma bem especial em texto. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, quando eu vou mexer com a paleta aparência com texto, eu desligo o preenchimento. Tá? Eu deixo ele selecionado para não perder e desligo o preenchimento, porque eu quero controlar os preenchimentos e contornos por aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui dois preenchimentos, um embaixo vermelho, um por cima amarelo. Nesse vermelho aqui, eu vou lá no exibir, no efeito, perdão, caminho, deslocar caminho. Então, eu vou inflar o preenchimento de trás, tá? Então, essa é uma maneira bem interessante de você fazer contorno em letras, porque ele deixa... Eu vou trocar aqui de mitra para arredondado, ó. Porque ele estava muito reto, né? Muito cortado. É uma maneira bem interessante de você fazer esse tipo de coisa, porque ele mantém os recursos de fonte funcionando. Então, aqui, se eu vier e colocar, por exemplo, trocar a fonte aqui, deixa eu colocar Arial. Ele troca a fonte junto. Né? Se eu colocar negrito, itálico, ele vai trocar junto. Se eu precisar escrever um texto, vai de o impressor é o Illustrator. Então, todo o efeito vai ser refeito, ele fica vivo, né? Vou colocar aqui, eu estou achando muito fininho, apesar de eu ter colocado Arial, eu coloquei Bold, ainda quero ele mais grosso ainda, então vou aplicar no amarelo, mais uma vez, o efeito de deslocar caminho. Tá? Então, vou colocar só no amarelo. Deixa eu diminuir um pouquinho ele aqui. Com 0,05, metade disso. Vamos dar uma olhada. Bem inchado, é mais inchado ainda do que o negrito, né? Coloquei arredondado. Tá, então essa é a parte legal, porque o texto continua vivo, eu posso reescrever, o efeito mantido, tá? Posso dar Enter, escrever mais coisa, ele vai aplicando o efeito aí. Então é muito interessante fazer esse tipo de contorno de fundo. Esse tipo de contorno de fundo com efeitos e usando a paleta aparência, porque tudo fica vivo e eu posso editar, mexer e fica de uma maneira de fácil edição, né? Imagina, depois de você ter montado esse efeito todinho, o cliente chega e fala, não é o Illustrator, é o Photoshop. Lá vai você refazer os efeitos todos de novo. Dessa maneira não é necessário, tá?
E essa parte de efeitos, você pode colocar qualquer efeito em qualquer lugar. Por exemplo, aqui em preenchimento, no vermelho, eu vou aplicar um outro efeito aqui, o distorcer e transformar. Tá? Tem aqui o zigue-zague, por exemplo. Vou apertar aqui e visualizar, ó, eu tenho essa ferramenta do zigue-zague aqui, está aplicando lá só no vermelho. Né? Então, para não perder o tempo da aula mostrando, só para a gente confirmar aqui, ó, se eu escrever mais alguma coisa, o efeito está lá refazendo. Tá? Então, para a gente aprender efeito no Illustrator, não é necessário eu pegar a aula aqui e entrar efeito por efeito e explicar, esse efeito faz isso, esse efeito faz aquilo. Eu acho que só um efeito seria mais complicado aí, que é justamente o primeiro, tá aqui no menu efeito 3D, porque aqui ele pode usar símbolo, usa questões de iluminação, e inclusive o efeito 3D eu coloco lá no curso avançado, tá? Porque ele é um recurso bastante interessante para fazer mockup. Mockup é montagem de rótulo, por exemplo, no objeto real. O mockup é a simulação do objeto real. Então, eu praticamente faço uma aula só do 3D lá no avançado de Illustrator, mas todos os outros efeitos eles são experimentais. Tá? Realmente você tem que botar a mão na massa e ver como funciona. Então, eu vou passar a lista agora ao final da aula. Eu lembrei de mais um também, para vocês não mexerem agora, que é justamente o Pathfinder, tá? Então, assim, estude os efeitos, mas esqueça o 3D e o Pathfinder no momento. Principalmente o Pathfinder a gente vai ver na próxima aula. É justamente aquela parte de soldar, extrair, subtrair. Então, o Pathfinder, não experimente ele agora, deixa eu explicar algumas coisas a mais, mas você pode ler, não tem problema nenhum. O 3D você pode ler e tentar também, não tem problema nenhum. Mas o Pathfinder a gente vai abordar esse efeito numa aula só para ele. Tá? O restante não, o restante você pode usar livremente. Vou passar o link ele diz realmente o que cada efeito faz com exemplos visuais, mas eles são extremamente experimentais. Então se você não quiser nem ler o item, mas ir lá no efeito, clicar e ver o que acontece, vai ser bem fácil de você utilizar e tirar proveito dessa ferramenta, tá? Então eu vou encerrar a aula de hoje, né? O Diomedes, a Lucília e a Diana entraram ao vivo aqui, acompanharam a aula. Hoje não pôde muita gente estar ao vivo pelo jeito, mas fica gravado. Veio o feriadão aí pela frente, então não vamos mais ter aula essa semana, né? A gente combinou de fazer 3 aí por semana, mas eu vou, sempre que possível, dar uma olhada, tirar sua dúvida. Então se você estiver lá no sábado e pintou uma dúvida, joga lá no Illustrator, né? Só não vou talvez conseguir responder imediatamente, mas eu vou tirar um tempinho todos os dias para dar uma olhada no que vocês estão perguntando. Pode mandar no WhatsApp também, manda foto, tira print da tela, grava áudio, enfim, a dúvida que você tiver, eu vou estar aqui para tirar, inclusive aqui no feriado, no tempo que for possível, mas todo dia eu vou dar uma olhada, se tiver alguma pergunta eu respondo para vocês, tá? Então, a gente já está na 6ª aula, já estamos encaminhando para o fim, né? Cruzamos a fronteira do meio do curso. Eu espero que vocês estejam se divertindo. Eu ia perguntar exatamente isso, se vocês estão gostando. O Diomedes já mandou um show de aula aí com palmas. Obrigado, Diomedes. Você já deve ter visto que podia usar mais coisas da aula de hoje lá no teu banner, né, do teu curso. Então, dá uma incrementada nele lá, capricha com os conceitos da aula de hoje. Vou deixar o link aí logo em seguida dos efeitos do Illustrator para vocês lerem. E vamos seguindo em frente, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês participarem aí, interagir com a gente. E a semana que vem a gente continua com as lives, tá? Mas vamos manter o contato durante a semana. Grande abraço para vocês, boa noite, bom feriadão. Divirtam-se aí, até a próxima semana.